artigo e a tua coluna, porque a gente quer falar sobre o Tarcísio de Freitas. Ao que parece, seu favorito nas pesquisas para o governo de São Paulo está causando aí um problema para a campanha dele, né? Membros da campanha com quem eu conversei nos últimos dias têm apontado essa situação de que existe um clima de já ganhou, principalmente dentro do empresariado paulista, no empresariado, setor produtivo. Então, existe uma avaliação ali dentro da pré-campanha de que talvez neste ano o Tarcísio não consiga arrecadar tantos recursos ou pelo menos o mesmo volume de recursos que ele conseguiu arrecadar em 2022. Em 2022, o Tarcísio era um candidato desconhecido aqui em São Paulo, né? Ele vinha ali do Ministério da Infraestrutura do governo do Jair Bolsonaro. O Bolsonaro apadrinhou ele nessa disputa aqui em São Paulo. A gente sempre lembra que o Tarcísio nem nascido em São Paulo né? Ele é carioca. Mas, enfim, nessa campanha de 2022, ele começou a campanha ali como uma espécie de forasteiro e todo mundo imaginava que a disputa ficaria, como historicamente ocorria nas eleições anteriores, ficaria entre o PT, também representado naquela eleição pelo Fernando Haddad, né? A exemplo do que acontece nesta eleição, e o então governador Rodrigo Garcia, do PSDB, estava no cargo, ele era o vice do João Dória, e ali estava disputando a reeleição já no cargo, né? Mas ao longo da campanha, o Tarcísio foi crescendo bastante nas pesquisas, se tornou o candidato mais competitivo ali para competir com o PT, que naquela época aparecia na liderança das pesquisas, né? O Haddad liberou boa parte daquela corrida nas pesquisas e o Tarcísio acabou ultrapassando ele ali na reta final. E diante desse cenário, naquele momento, né? Houve um intenso trabalho ali de membros da campanha do Tarcísio de, como a gente fala na gíria, né? Passar o chapéu e arrecadar recursos para a campanha do Tarcísio, principalmente neste momento em que ficou mais ou menos claro que era o Tarcísio quem provavelmente iria ao segundo turno contra o Haddad. Naquela eleição, o Tarcísio conseguiu arrecadar cerca de 19 milhões só de pessoas físicas, né, na sua maioria empresários. É uma diferença bastante grande em relação ao Rodrigo Garcia e ao próprio Haddad, cujas campanhas ali, ou a arrecadação de campanhas se concentrou basicamente no dinheiro dos diretórios dos partidos que os apoiavam, né? Além dessa questão da arrecadação privada de recursos para a campanha, o Tarcísio nessa campanha também foi o que me disse que na última eleição foi importante, que veio do PSD, do Gilberto Kassab. Esse partido do Centrão, né, esse partido do Gilberto Kassab foi bastante importante para a campanha do Tarcísio naquele momento, né, em 2022. Foi o partido que incorporou, digamos assim, a estrutura da campanha de Tarcísio, com a aposta ali do Kassab naquela candidatura. E nesta eleição, a gente vem cobrindo isso aqui no Metrópole já há um bom tempo. Houve uma série de atritos entre o Tarcísio e o Kassab, né, ao longo desse ano. E o PSD, embora esteja formalmente na coligação do Tarcísio aqui, o Kassab volta e meia gosta de reforçar isso publicamente, né, que o Tarcísio continua sendo o candidato dele aqui em São Paulo, apesar das rusgas ali que os dois tiveram, principalmente ali nas articulações sobre a vice da chapa do Tarcísio. A gente lembra que o vice da chapa é o Felício Ramute, que era do partido do Kassab, né, foi um quadro colocado pelo Kassab lá em 2022, e agora nesta eleição houve toda uma articulação ali do Tarcísio para que o Ramute continuasse sendo seu vice, e isso contrariou os interesses do Gilberto Kassab, que ele sim estava de olho nessa vaga para vice-governador em São Paulo. Como o Tarcísio bateu o pé de que o Ramute seria o seu nome, o Ramute inclusive teve que mudar de legenda, porque o PSD não ofereceria a legenda para ele ficar como vice, e aí uma articulação ali que envolveu diretamente o próprio Tarcísio de Freitas e o Baleia Rossi, que é o presidente nacional do MDB, acabou levando o Ramute para o MDB, e aí formalizou-se a chapa Felício e Ramute novamente, desta vez o Ramute pelo MDB. Eu fiz todo esse preâmbulo para explicar que o PSD está na aliança do Tarcísio, mas de acordo ali com a própria expectativa de membros da pré-campanha do Tarcísio, o partido dessa vez não vai aportar grandes recursos na campanha do Tarcísio. A tendência, inclusive, é que o partido concentre principalmente esses recursos na candidatura presidencial, né, do Ronaldo Caiado, candidatura essa que o próprio Gilberto Kassab agora está na vice. Então, a leitura
ali dos aliados do Tarcísio é que o Kassab e o PSD devem concentrar os esforços e também o dinheiro nessa campanha ali para o Caiado, e aí a campanha do Tarcísio talvez não conte com esse volume que conseguiu contar na última campanha. Então, o Tarcísio está numa situação relativamente confortável nas pesquisas, né? Na última Quest divulgada na semana passada, ele abriu 15 pontos do Fernando Haddad, então há sim um sentimento de otimismo da campanha, embora tenha essa constatação que talvez seja uma campanha um pouco mais barata, já que o empresariado e o setor produtivo do Estado entende que dificilmente o Tarcísio perca essa eleição para o Fernando Haddad e, consequentemente, a leitura é de que esses empresários não aportem tanto dinheiro assim como eles aportaram em 2022. Rafa. Vinícius, muito obrigado. Tá aí Vinícius Passarelli fazendo sua estreia como colunista do portal Metrópolis.com. Acompanha o Vinícius lá e, claro, você está sempre convidado a voltar aqui no Agora Metrópolis. Muito obrigado, Rafa. Um abraço a você e a todo mundo que nos assiste. Olha, vamos dar uma pausa.